Neemias no capítulo 1. Quero ler com vocês os primeiros 3 versículos. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Um breve contexto aqui, talvez não tão breve, mas para que ninguém se perca no que está acontecendo aqui nesse texto. Vou voltar só até Abraão, né? Lembro que Deus prometeu para Abraão que ele teria descendentes, que seriam uma grande nação, e essa nação herdaria a terra de Canaã, onde ele morou como estrangeiro. Isso aconteceu através do filho dele, Isaac, e do neto dele, Jacó, que foi quem teve o seu nome mudado para Israel, e cujos 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. E ao longo do relato bíblico, que nós temos lido, né, no plano de leitura anual, vocês devem ter visto, em um certo momento, Israel passou a ser governada por um rei. E o mais importante desses reis, Davi, ele foi quem conquistou a cidade de Jerusalém, que aparece aqui no texto de Neemias, e foi ele quem mudou, né, a residência real, o seu lugar do rei morar, para aquela cidade, e levou para lá também a Arca da Aliança. Então, essa cidade se tornou muito importante, porque tanto estava lá uma capital política, como centro de adoração do povo. O próprio Davi também foi quem recebeu de Deus as instruções para depois construir um templo para esse Deus, a casa de Deus, como a Bíblia menciona. E quem construiu esse templo, de fato, foi o filho dele, Salomão. Ele construiu esse templo no Monte Moriá, em Jerusalém. Então, ainda mais se tornou importante esse lugar. E Salomão foi sucedido por Roboão, um filho dele. E por causa de decisões políticas, tanto do próprio Salomão quanto do Roboão, houve uma revolta e esse reino foi dividido. Reino do norte, Israel, e no sul, Judá. E ambos os reinos andaram em desobediência a Deus, mesmo com muitos alertas de profetas, dizendo: se arrependam, vai vir juízo de Deus para vocês, se vocês não se arrependerem. Mas, como eles não se arrependeram, continuaram pecando em idolatria, em infidelidade a Deus, como juízo, Deus então permitiu que esses reinos fossem conquistados. Em diferentes momentos, né? Primeiro Israel foi conquistado pelos assírios e muitos anos depois o reino do sul pelos babilônios. Mas o método, né, de conquista foi diferente. Os assírios no norte pegaram o povo que morava lá e espalhou por diversas das suas províncias e colocou outras pessoas no lugar onde antes vivia Israel. E ao longo da história isso fez com que esse povo se misturasse, fosse assimilado por outras culturas e desaparecesse. Mas os babilônios que conquistaram Judá tinham outros métodos, né? E o exílio das pessoas se concentrou em levar essas pessoas para a Babilônia. E isso fez com que esse povo permanecesse ainda distinto, unido, preservando preservando a sua religiosidade, a sua identidade. E depois de muitos anos, os próprios babilônios foram conquistados pelos persas, e um rei persa então permitiu que também ao longo de muitos anos esses judeus que estavam na Babilônia começassem a voltar. Isso foi acontecendo em ondas, né, em movimentos. Primeiro uma quantidade de pessoas, depois outra e depois outras. E no livro anterior, aqui de Neemias, em Esdras, nós vemos as 2 primeiras ondas de retorno da Babilônia para Jerusalém,
e a reconstrução do templo, que foi bastante difícil, bastante demorada, oposição de muitos inimigos. E, bom, assim a gente chega no livro de Neemias, continuando essa história, e a gente pode, então, entender aqui um pouco melhor o que esses versículos estão falando. Então, até vamos ler de novo. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Bom, Suzã é uma cidade que pertenceu a vários reinos. Nesse momento pertencia à Pérsia. Então veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, né, que era o que existia no momento. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, né, o exílio babilônio e depois persa, e a respeito de Jerusalém, então a cidade que ainda estava lá, bastante danificada, como eles relataram aqui. Os restantes, versículo 3, que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Bom, agora tenta te colocar no lugar de Neemias, recebendo essas notícias. Pensa que tipo de reação que você teria diante dessas notícias, considerando esse contexto histórico. E, ao mesmo tempo, começa a pensar nas situações da tua vida, nas situações que tu tem passado, recentes, e como que tu tem reagido às diversas notícias difíceis que tu tem recebido. E a minha ideia hoje é que a gente tente se identificar um pouco com Neemias, como alguém que recebeu diversas notícias difíceis ou situações difíceis, delicadas, e como ele reagiu. Então, diante dessa notícia, vamos ver qual foi a reação de Neemias, aqui no versículo 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. A mensagem de hoje, ela é sobre oração, e especificamente sobre qual espaço nós temos dado na nossa vida para a oração e qual tem sido o foco das nossas orações. E a minha expectativa é que a gente seja inspirado por Neemias, pelos exemplos dele. Então, diante das notícias difíceis que ele recebeu dos seus irmãos, Neemias sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. Qual foi a reação que tu imaginou, né? Agora há pouco, quando eu te perguntei o que tu teria no lugar de Neemias? E eu imagino, é bem possível que tu tenha imaginado alguma dessas reações. Eu até acho que todos nós ficaríamos tristes, todos nós iríamos lamentar. Imagino que alguns de nós iriam jejuar, possivelmente poucos, né? E acredito que a maioria de nós ia orar. Mas acredito que as nossas orações seriam muito diferentes umas das outras. E esse é um dos pontos que eu gostaria que a gente notasse aqui com Neemias. Vamos ver a oração de Neemias? A partir do versículo 5, ela é um pouco longa, ela vai até o 11. Mas vamos lá. Então, Neemias, versículo 5. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faça com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. E aí completa ali com um detalhe, né? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Bom, né? A notícia foi de que as muralhas estavam destruídas, que os portões estavam destruídos, mas Neemias nem mencionou isso na oração. Ele não pediu para Deus enviar engenheiros, arquitetos, mão de obra, marceneiros. Mas aqui entra a importância do contexto que a gente falou aqui no começo. Lembram que a destruição de Jerusalém foi por causa do pecado do povo? Neemias, ele conhece essa situação. E por isso ele ora primeiro por aquilo que é mais importante: a confissão de pecados e da dependência de Deus. Neemias reconhece que existe uma situação espiritual que precisa ser resolvida antes de uma possível reforma de muros, de portões. Neemias começa orando pelos pecados do povo, porque ele entende que os muros são resultado, a situação dos muros é resultado da situação espiritual do povo. Os muros refletem a situação espiritual do povo. É claro que Neemias quer que as muralhas sejam reconstruídas, que os portões sejam reconstruídos, que a cidade seja reconstruída. Mas Neemias ora, ou começa orando, pelos pecados do povo, porque ele entende que os muros estão desse jeito, por causa da situação espiritual. Existe uma necessidade de uma reforma espiritual, antes de uma reforma prática, digamos assim, dos muros. De que adiantaria para esse povo, que foi chamado para ser o povo de Deus, ter uma bela cidade e não ter o próprio Deus no seu meio? Ter belas muralhas, belos portões, belas casas, mas não ter perto de si o Deus que os chamou para ser povo dele. E foi exatamente isso, aliás, que o profeta Ageu, que é do mesmo período, criticou o povo. Ele disse: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Então Neemias entende que existe algo mais importante do que as necessidades práticas da vida. O foco da oração dele é a reconstrução espiritual, o relacionamento com Deus e depois as orações, as questões práticas. E sobre esse tema, o pastor Alistair Begg, ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: tudo o que importa pode ser apresentado a Deus, mas o que apresentamos a Deus nem sempre é o que mais importa. E a ideia aqui não é que a gente pare de orar por questões práticas. Nós podemos orar por elas porque elas são importantes. A ideia é que a gente ajuste o nosso foco, o foco da nossa oração, para aquilo que mais importa. A nossa tendência é nos apegarmos às questões práticas da nossa vida, porque nós gostamos da nossa vida, nós gostamos de viver, a gente se preocupa com o nosso bem-estar, e a gente ora com muito mais facilidade pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelos relacionamentos, provas, desafios, do que por firmeza na fé, por sabedoria do alto, por conhecimento de Jesus. Mas quando os nossos olhos são abertos para a realidade da vida eterna, isso muda as nossas prioridades agora. Redireciona as nossas orações, a nossa vida como um todo. E nós oramos então menos pelos detalhes práticos dessa vida e mais pelas realidades eternas. Então eu posso começar a pensar, e gostaria que você pensasse comigo também:
Pelo que eu tenho orado? Que situações têm me feito orar? O que eu tenho buscado nas minhas orações? O que eu tenho esperado de Deus nas minhas orações? Um exemplo bastante prático, né? O que eu tenho orado pelas minhas filhas, por exemplo? Será que as minhas orações revelam que eu entendo que a situação espiritual delas é mais importante do que bem-estar financeiro, profissional e relacional delas? Ou também posso pensar nas orações por mim mesmo, pelo meu futuro, pelo meu casamento, pelo meu trabalho. As minhas orações, então, se eu oro, o quanto eu oro, pelo que eu oro, elas revelam as minhas prioridades. Revelam o quanto eu realmente acho que eu sou dependente de Deus. Ou se no fundo eu, na verdade, confio em mim mesmo. Será que na prática talvez eu considero que algumas atividades do meu dia não são espirituais, não são feitas diante de Deus? Deus não tem interesse nelas? E agora eu queria que tu pensasse numa roda de bicicleta. Acho que todo mundo conhece. Bem no centro dela tem um eixo. E esse eixo ele precisa estar bem firme e ajustado para manter os raios ou aros, né, alinhados, e aí a roda cumprir a sua função, né, de nos locomover para alguma direção, cumprir a sua função. Nós fomos criados com um eixo espiritual. Nós fomos criados para realizar todas as nossas atividades no mundo que Deus criou a partir da sabedoria dele, do relacionamento com ele. Nós fomos criados com essa finalidade, estar num relacionamento com Deus. Pessoal, uma comunhão com Ele, em amor, por opção. E com esse propósito como eixo, é que os propósitos secundários, os raios, os aros da roda, se alinham. E assim se permite que a roda funcione corretamente. O problema é que o pecado nos atingiu. A nossa mente, os nossos desejos, as nossas vontades foram corrompidas e o nosso eixo ele se desajustou. Então, se nós oramos poucas vezes, pouco tempo, sem vontade, sem prioridade, é porque o nosso coração ainda está sob o efeito do pecado. E nesse sentido, as minhas orações também revelam a minha dependência. Se eu entendo que todas as minhas atividades são feitas diante de Deus, que Ele reina através das minhas atividades, mas que o pecado em mim me desalinha desse objetivo, então eu preciso ajustar meu eixo em oração para qualquer atividade. O que não é espiritual, então? Nós dependemos desse Deus para tudo. Se eu ficar atento com isso, ao longo do meu dia, é bem possível que eu vou encontrar diversos momentos onde eu posso acrescentar oração. Momentos em que eu posso ser mais dependente de Deus, que eu posso orar mais. E isso vale para as mais variadas, ou para todas as vocações. Inclusive nos momentos devocionais. O que as minhas orações antes de ler a Bíblia, depois de ler a Bíblia, ou antes de vir para o culto, antes de ouvir a palavra, depois de ouvir a palavra, o que elas revelam sobre mim? Seja aqui na igreja, com a comunidade, seja sozinho em casa, escutando, lendo. Será que eu pareço uma pessoa dependente orando para uma pessoa divina? Seguindo aqui no texto, capítulo 2, já chegamos,
nós vamos encontrar várias oportunidades em que Neemias mostrou esse hábito de orar a Deus em momentos de necessidade. Eu não vou ler todos, mas vamos ler pelo menos esse aqui do capítulo 2. Então, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, o rei persa, uma vez que posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza de coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Mas não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Acho que eu pulei aqui, né? Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Então, Neemias, ele tinha uma posição especial, ele tinha um acesso direto ao rei, ele era copeiro. E o rei, então, dá oportunidade para ele. O que tu quer que eu faça? O que eu posso fazer por ti? Versículo 4. E aí vem a reação de Neemias. Então orei ao Deus dos céus e disse: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, na cidade onde estão os túmulos de meus pais, para que eu a reconstrua. Então, um pequeno exemplo. Provavelmente, assim, não foram horas de oração. Imagino que seja, o rei perguntou e ele já tem que responder alguma coisa. Mas nesse pequeno intervalinho, orei ao Deus dos céus, e aí eu respondi. Tiveram outras situações, tá? No capítulo 4, por exemplo, não vou abrir aqui agora, mas surgiram inimigos que ficaram furiosos, né, com a reconstrução do templo, das muralhas, e começaram a zombar, né? Se subir uma raposa ali, vai cair isso aí, né? E coisas parecidas. Depois eles planejaram lutar, causar confusões, e novamente Neemias ora, e o povo coloca alguns guardas na cidade. No capítulo 5, surgiram problemas financeiros, que ameaçaram interromper a obra. E novamente Neemias orou por isso, e continuaram. No capítulo 6, ele enfrentou novamente a oposição dos inimigos, de novo ele orou. E agora sim, vamos lá para o capítulo 6, onde finalmente o muro é concluído. Versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. E certamente foram 52 dias muito intensos. Obras, inimigos, problemas financeiros. E talvez tu te identifique com essa situação de Neemias em algum caso da tua vida particular. E no restante do livro de Neemias ainda vão ter outras situações de confronto, e novamente a gente vai ver Neemias orando. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o versículo 16. Né? Eles perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Então aqui, como em outros momentos do livro, Neemias reconhece a ação de Deus nessa obra. O primeiro ponto da mensagem de hoje, então, foi um incentivo a refletirmos sobre o foco das nossas orações e da nossa vida. E o segundo ponto aqui é refletirmos sobre quanto espaço a oração tem dentro dos nossos dias. Por diversas vezes Neemias orou em situações delicadas, a gente leu só 2 delas, citei algumas outras e ainda tem outras a mais no livro. E em paralelo a essas
respostas em oração de Neemias, nós vemos Neemias reconhecendo Deus e a ação de Deus nos acontecimentos. Parece então que o fato de Neemias estar sempre orando a Deus diante das diversas situações que vão acontecendo, que vão mudando, que vão surgindo inesperadas, ajuda ele a olhar para trás e perceber a ação de Deus em todas elas. Apesar das dificuldades, da oposição direta de outros inimigos, a tarefa que ele tinha que fazer. Então, quando a gente ora na nossa vida, de momento a momento, conforme eles vão acontecendo, enfrentando com fé as dúvidas que surgem, quando a gente consegue passar e olhar para trás, a gente pode reconhecer a ação de Deus com mais facilidade. E a gente vai ver no capítulo 9 como eles fazem uma grande oração, um grande louvor a esse Deus, por ter conduzido eles nessas tarefas. E quando a gente reconhece a Deus nas nossas atividades, nos nossos desafios, isso cria em nós mais confiança para voltar a confiar nele e na sabedoria dele e para orar novamente em novos momentos, tendo a certeza de que Deus cumpre as suas promessas, que Ele está com a gente, que Ele nos aperfeiçoa nesses momentos, como Paulo escreveu em Filipenses. Claro que a nossa tendência pecadora é pedir a intervenção de Deus para que as coisas aconteçam da nossa maneira, como a gente quer, e se isso não acontece, a gente perde o controle, se desespera. Parece que a gente, sim, reconhece que a gente não é capaz de fazer milagres. Então a gente pede para o nosso assistente, que faz milagres, fazer o milagre. Mas nós ainda continuamos no controle. Todos nós, assim como Neemias, temos desafios práticos, turbulências nos nossos dias, algumas normalmente inesperadas, né? E a inspiração que Ele nos dá é a gente pedir aquilo que a gente precisa para Deus, ao mesmo tempo que a gente pede para permanecer fiel, independente do que acontecer, da resposta que a vida nos der, e continuar voltando a Deus, independente das respostas, né? Independente do que for acontecendo. Momento a momento, nós oramos a Deus, vivemos. Quando alguma coisa muda, apareceu uns inimigos, apareceu problema financeiro, apareceu conflitos, a gente volta, ora a Deus. E, na verdade, o exemplo de Neemias é o mesmo exemplo de Jesus. O exemplo de alguém que encara a vida, as situações, através da oração dependente. De uma oração dependente. E se Jesus orou, o que a gente vai dizer de nós mesmos? Né? E o C.S. Lewis, ele escreveu também com bastante precisão sobre isso. Eu oro porque não posso evitar. Eu oro porque sou impotente. Eu oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo, acordando e dormindo. Não muda Deus, me muda. E a minha expectativa é que tudo isso tenha te motivado a querer trazer mais Jesus para mais partes do teu dia e orar mais. Isso é um pouco parecido comigo. Talvez tu já está pensando aí na tua cabeça, não, vou voltar para casa, vou pegar meu celular, vou baixar um aplicativo de hábitos, vou colocar ali oração, vou botar um compromisso ali, um alarme, e vou orar mais. Ou tu está olhando talvez para a tua agenda já, pensando na tua semana, e vendo onde é que tu pode encaixar mais momentos de oração.
Mais horários. Ótimo, mas cuidado também. Cuidado com a tentação de se alegrar com a tarefa cumprida, com a quantidade de minutos a mais que tu está conseguindo orar, pelo orgulho de estar criando um hábito novo, um hábito espiritual, e não com um aprofundamento em Jesus. Cuidado com teu coração enganoso, que vai tentar fazer trocas com Deus. E começar a imaginar qual é o benefício que eu vou estar recebendo agora que eu tenho uma vida de oração mais dedicada. Tu pode ser tentado a diminuir teu ritmo de trabalho para orar mais, mas no fundo está esperando de Deus, não, agora eu vou ter uma promoção. Tu pode ser tentado a diminuir os teus horários em geral, os teus compromissos, mas se relacionar com Deus como se Ele fosse uma máquina. Quanto mais fichinhas de oração eu boto, mais chance eu tenho de ganhar algum prêmio. Tu aperta os teus horários, encaixa os momentos de oração ali dentro de algum jeito, mas começa a sonhar com tudo que vai dar certo agora que eu tenho uma vida de oração. Como todas as minhas orações vão ser atendidas, agora que eu me encaixei a oração no meu dia. Então não te engana. O próprio Neemias teve várias oposições. Isso que ele estava trabalhando em algo que Deus mandou fazer e com muita oração. Mas te alegra com aprofundamento em conhecer o teu Criador, teu Salvador, teu Consolador. Sabe aquelas pessoas que, quando se realizam profissionalmente, elas dizem, eu nasci para isso? Que tu te alegre em encontrar em Deus o Deus que te salvou para estar com Ele e para viver com Ele. Encontrar esse, eu nasci para isso. Eu nasci para esse Deus. Ele me criou para estar com Ele. Que tu decida orar mais, porque essa é a única maneira da gente encarar a nossa vida, de momento a momento. E que se tu decidir orar mais, viver mais momentos da tua vida diante de Deus, que isso seja porque tu não quer viver menos do que o Evangelho conquistou para ti. Que tu decida orar mais, porque tu sabe que Deus é fiel, poderoso, bom, e que tu pode caminhar com Ele, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Mas tu também pode estar querendo orar mais, em resposta a isso, mas está pensando, não tem como, a minha vida já é muito corrida, é uma loucura, onde é que eu vou achar tempo? Minha cabeça já está cheia de preocupações, eu não vou conseguir nem me concentrar. Eu não tenho nem tempo para todas as minhas atividades atuais, como é que eu vou botar mais uma? E eu acredito que todos nós temos um pouco disso. Só que com a perspectiva disso que eu tenho falado hoje. E se isso está te encorajando a orar mais e trazer mais Jesus para os momentos do teu dia, eu quero que a gente leia alguns textos. E eu, pela praticidade, vou ler aqui com vocês. Então, se essas são as dúvidas que estão em ti, ou te impedindo de buscar mais desses momentos, eu vou ler alguns textos aqui, nem vou comentar, assim, que eles falem com a gente. Primeiro, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem.
Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filipenses 4, versículo 6. Vamos até o 8. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Mateus 6, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E no ritmo agitado que a gente vive, regido pelo nosso orgulho autoconfiante, nós temos muito que aprender com esse Jesus que é manso e humilde. Nós vivemos num mundo agitado, rápido, sobre o qual a gente tem muito controle. A gente aperta botões, as coisas acontecem, a gente acelera as coisas acontecem imediatamente, com muito mais facilidade. E isso molda quem nós somos também. A gente tem muito mais facilidade em estar no controle, ditar o ritmo das coisas, do que parar e ouvir alguém manso e humilde. Por isso eu gosto muito de uma frase que o Dane Ortlund escreveu no livro Santificação Profunda. E é bem o que o Christian falou aqui no início. Ele disse que em Jesus, aliás, o cristão já tem tudo o que ele precisa para o seu crescimento. O que ele precisa é harmonizar o que ele diz, o que ele faz, o que ele pensa, com aquilo que de fato ele já é. Isso nos leva para o próximo texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo.
Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Numa mensagem que procura nos incentivar a orar mais, a buscar que Jesus participe mais, esteja mais dentro do nosso dia, eu quero terminar com um versículo que não fala a palavra oração, e nem é o versículo de Tessalonicenses, que diz para a gente orar sempre. Eu quero terminar com o versículo de Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por que terminar com esse versículo, né? Para que esse seja realmente o nosso tesouro. Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E se o nosso coração estiver inclinado ao reino dos céus, nós apresentaremos a Deus em oração aquilo que mais importa, e de momento a momento buscaremos a comunhão com Ele. Vamos orar?